Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 3 minutos. Está no ar mais um Rede Notícia. Hoje é quarta-feira, 16 de julho de 2025. Estamos em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM na sintonia de 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro conosco. E a gente quer você também nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial e, é claro, no YouTube, Rede Notícia TVH, nosso canal exclusivo, e tem também aquele canal exclusivo da TV Horizonte que você pode acompanhar o programa Rede Notícia ao vivo, tvhorizonte.oficial. E hoje é um dia de festa para a comunidade católica de Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O arcebispo metropolitano da capital mineira, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, celebrou agora há pouco uma missa pela manhã, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Carmo, mais novo santuário arquidiocesano da Arquidiocese de Belo Horizonte. Repórter Lane Grace está ao vivo em Betim, hoje feriado na cidade, dia de Nossa Senhora do Carmo, e essa felicidade toda por essa alegria da fundação desse novo santuário. Erlane, muito boa tarde, como é que está o clima por aí? Muito boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham pela TV Horizonte, Rádio América, Cultura M e também pelas redes sociais. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Betim, e é um marco histórico, um momento histórico aqui na cidade. Acabou de ser celebrada agora há pouco a missa que marcou a criação do primeiro santuário da cidade. A paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui no centro, foi elevada a santuário arquidiocesano em uma celebração presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e contou aí com a presença de milhares de fiéis. O Dom Valmor falou sobre o significado desta data para a igreja e para a população de Betim. Vamos ouvi-lo. A importância de um santuário é de se tornar um grande centro de espiritualidade. E aqui um santuário mariano. Um santuário mariano é uma especial escola do Evangelho, de que nós muito precisamos para seguirmos Jesus Cristo com autenticidade, dando testemunho da fé e ajudando o mundo a ser um mundo melhor. Por isso esse dom do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário aqui em Betim. Dom Valmor falou também como o santuário pode contribuir com a rota de peregrinação e espiritualidade na região metropolitana. Vamos acompanhar. Este é o grande objetivo do santuário: aumentar a peregrinação, criando a consciência no coração de cada um de nós que nós somos peregrinos de esperança, estamos a caminho. A terra e o mundo não é definitivo na nossa vida, estamos a caminho do reino. Por isso o santuário nos dá uma espiritualidade muito importante, muito bonita. André e Janaína, olha só, Padre Hélio Parreiras, daqui de Betim, conversou conosco também e ele destacou a importância da paróquia ser reconhecida como o primeiro santuário daqui da cidade e essa importância para a população e também para a igreja. Vamos ouvir o que ele disse. O escapulário, o peregrino que usa tem muita devoção pelo uso do escapulário Nossa Senhora do Carmo, né? Então nós pedi para confeccionar um escapulário de 150 metros, em que os peregrinos hoje, na procissão das 18 horas, vão descer a avenida até o santuário, saindo da ermida, segurando esse escapulário, quer dizer, manifestando a sua devoção, sua piedade, a sua fé, externalizando esse momento tão bonito, né? Nós começamos com 150 metros, mas eu acho que o santuário depois terá um escapulário de 300, 500 metros, porque veja, lá em Nazaré, né, muita devoção segurando a corda. E aqui nós queremos a devoção segurando o escapulário.
Falar um pouquinho aqui da história deste novo santuário, né? Aqui é um lugar de devoção antiga, desde o século XVIII, e agora, né, ganha esse novo significado com a inauguração da Via das Sete Alegrias de Maria, que é um caminho de oração e peregrinação entre o santuário e a ermida construída no mesmo local da primeira capela de Betim. O santuário agora se prepara também para receber um novo velário e espaços de lazer e devoção que vão ampliar a experiência de quem vem aqui buscar acolhimento e fé. E a programação ela segue também ao longo do dia. Às 6 da tarde tem uma procissão muito esperada pelos peregrinos daqui, que vai contar aí com um escapulário gigante de 150 metros que será carregado pela multidão. Volto com vocês, André e Janaína. Obrigado, Erlânia. Esse caminho peregrino das Sete Alegrias de Maria que será colocado, será feito em Betim, né? A partir de hoje nós já teremos, né, a procissão, e essas procissões vão acontecer todos os domingos por lá. A Prefeitura de Betim está fazendo um investimento milionário, toda uma preparação mesmo, paisagística, urbanística, para poder atrair cada vez mais peregrinos, para poder participar desse caminho peregrino das Sete Alegrias de Maria, que vai começar, ele começa em frente à catedral, ao santuário arquidiocesano Nossa Senhora do Carmo, ali na Avenida Governador Valadares, exatamente no centro de Betim, e se estende até a Praça Milton Campos, onde está construída essa ermida, onde era a primeira capela católica construída em Betim, ainda no século XVIII, lá nos 1700. Né? Então, todo um processo, essas obras vão começar agora, já com investimento de quase 4 milhões de reais da Prefeitura de Betim, e vão se estender até o fim do ano, quando a previsão é de que tudo esteja prontinho para quem for visitar lá, entender esse caminho peregrino das Sete Alegrias de Maria. Uma felicidade muito grande para a comunidade católica de Betim, para a comunidade católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Né? Parabéns. E é belíssima a paróquia, né? A gente está vendo as imagens aqui, é muito bonita. Muito bonita. Vale a pena a visita. Eu não conheço, e quem também não conhece, vale a pena essa visita ao novo santuário da cidade de Betim, né? Exatamente. A paróquia que foi construída o santuário foi construído em 1900, na década de 20 dos 1900. Verdade, Muito bonita. Vamos seguindo com o nosso Rede Notícia. Olha só, gente, a Defesa Civil emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar na Grande BH para esta quarta-feira. Quem traz as informações é o Nilton Lopes. A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta de tempo seco para o Belo Horizonte e região metropolitana. Uma massa de ar seco estacionada na região sudeste do país deixa os índices de umidade relativa do ar em torno de 30% no decorrer da tarde desta quarta-feira, dia 16, até domingo, dia 20. O índice é considerado preocupante. Conforme os padrões da OMS, a Organização Mundial de Saúde, o ideal para o organismo humano são níveis de umidade entre 40% e 70%. A recomendação da Defesa Civil é beber bastante água, principalmente crianças e idosos, não praticar atividade física ao ar livre e exposto ao sol entre 10 da manhã e 5 da tarde. Repórter Nilton Lopes. E a Metrô BH, empresa responsável pela administração do metrô de Belo Horizonte, anunciou nesta semana que 2 novas estações da linha 2 do metrô vão ser entregues no segundo semestre de 2026, sendo elas Nova Suíça e Amazonas. Anteriormente, a previsão de entrega das estações estava programada para acontecer em 2028, que seria a data final da entrega das obras completas. A primeira estação da linha 2 será a Nova Suíça. Depois vai passar pela estação Amazonas, Nova Gameleira, Nova Sintra, Vista Alegre, Ferrugem e a estação final do Barreiro. O investimento completo da revitalização das estações já existentes e da construção da linha 2 são de 4 bilhões de reais, que são oriundos de investimentos do governo federal e estadual. Liberados os acessos aos novos viadutos das avenidas Valdomiro Lobo e Cristiano Machado. Os detalhes com a repórter Gabriela Salles. A partir desta quarta-feira, os motoristas que trafegam pela Avenida Cristiano Machado terão acesso liberado para o viaduto Sargento Roger Dias, na interseção das avenidas Cristiano Machado e Valdomiro Lobo, no bairro Guarani.
Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, será liberado o acesso dos veículos vindos do bairro São Bernardo para a Avenida Cristiano Machado, no sentido Aeroporto de Confins. Outro novo acesso liberado será para os motoristas vindos da Avenida Cristiano Machado, sentido bairro, em direção aos bairros São Bernardo e Heliópolis. O objetivo, de acordo com a BH Trans, é aumentar a capacidade de tráfego da Avenida Cristiano Machado e reduzir os congestionamentos frequentes na região. Com a liberação dos viadutos e os novos acessos, as linhas 705, 706, 707, 8550, suplementar 55 e suplementar 70 tiveram os itinerários modificados. Placas foram implementadas para orientar os condutores sobre as novas opções de trajeto na região. Agentes da BH Trans também vão monitorar o trânsito e esclarecer dúvidas aos motoristas e pedestres. Informações a respeito da mudança no transporte público no site prefeitura.pbh.gov.br. Repórter Gabriela Salles. A gente espera, sinceramente, que essas obras, a liberação desses viadutos, né, consigam fazer com que o tráfego ali na Cristiano Machado melhore, porque o que o povo sofreu nesse tempo de construção dessas alças, desses viadutos, foi uma festa. Sofre até hoje. Aliás, né? ainda tem várias obras, né, Janaína, que estão sendo feitas ali na região, como as obras ali na altura da estação 1º de Maio, né, que é em relação à captação de águas de pluviais, as obras que ainda estão sendo feitas lá no viaduto da Avenida, no encontro com a Avenida Saramenha, e ainda virá uma nova obra, essa ainda mais complexa e que vai demorar ainda mais, que será a construção da trincheira para o acesso direto à linha verde, que será construída ali na altura de frente, na verdade, à Catedral Cristo Rei, ali no bairro Juliana. No final da Cristiano Machado. Exatamente, porque aí as pistas atuais da Cristiano Machado, elas vão servir única e exclusivamente para o acesso à Catedral Cristo Rei e ao Shopping Estação, que está do outro lado. E aí quem vem da linha verde, ou quem vai para a linha verde em direção a Cristiano Machado, vai passar por baixo, vai dar uma bela liberada no fluxo de veículos. Mas até isso ficar pronto, e se demorar também em relação como demorou a construção desses viadutos, que, sinceramente, quase 2 anos para construir um viaduto é tempo demais. Esses pontos ali da Cristiano Machado, eles já é algo recorrente, né? Mesmo antes da construção dessas obras lá, Cristiano Machado já apresentava o problema de mobilidade ali, que já são bem antigos. Né? E quem circula sempre pela Cristiano Machado consegue compreender uma situação. Nas partes dela onde ela é livre, não tem sinal de trânsito, ela anda bem. Nos locais onde tem o sinal de trânsito, começa a agarrar. Então, você já começa a passar sufoco do União para frente. Do Minas Shopping para frente é o verdadeiro inferno na Terra. Não é sincronizado os sinais. E que poderiam ser resolvidos os problemas com construções de viadutos. Ainda, eu estou falando lá de Valdomiro Lobo, não, estou falando aqui atrás. Ali na frente da estação 1º de Maio, um viaduto ali já resolvia metade do problema do mundo. Essa pare e siga que segue dali até o Minas Shopping, já acabava. São soluções simples, tem que ser colocadas em prática. Muita gente fala, vamos fortalecer um ônibus, eu concordo, mas até fazer com que um ônibus, a pessoa que tem um carro, desista do carro para andar no ônibus e cá entre nós, com esse sofrível sistema de transporte urbano que Belo Horizonte tem, fica difícil, né? É cada vez mais complicado, né? E outro problema, agora igual a gente tem visto, são os horários reduzidos, né? Agora horário atípico, né? Que começou agora no período das férias. Mais informações daqui a pouco, inclusive você acompanha no nosso Rede Notícia sobre esse horário atípico das linhas dos ônibus e o pessoal não está gostando muito não, viu? Tem muita reclamação sobre isso e você vai acompanhar aqui conosco. Verdade. Olha só, a Polícia Federal deflagrou nesta manhã uma operação de combate ao crime de moeda falsa em Varginha, Lavras, Maria da Fé e Pouso Alegre, cidades do sul de Minas Gerais. A operação foi denominada Cold Money, que remete à ideia de dinheiro frio, obtido de forma ilícita. Durante as investigações, foram interceptadas remessas de cédulas falsas enviadas pelo correio.
De acordo com a Polícia Federal, o material ele foi adquirido em aplicativos de rede social por indivíduos com idades entre 19 e 24 anos que buscavam lucrar de forma fácil e pretendiam trocar as cédulas falsas por legítimas em compras de pequeno valor. Os envolvidos no crime podem pegar até 12 anos de prisão. Em uma outra ação da polícia, desta vez da Militar de Minas Gerais, 3 homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas, corrupção ativa e receptação no viaduto Santa Teresa, na região leste de Belo Horizonte. Entre os presos estão 2 homens de 21 anos e um de 31. Um deles é apontado como gerente do tráfico de drogas na região. Com os suspeitos foram apreendidas 442 pedras de crack, 26 pinos de cocaína, R$494, 2 balanças de precisão, uma máquina de cartão, material de dolagem e um caderno de contabilidade do tráfico. Chama a atenção a apreensão de uma máquina de cartão. Os caras estão vendendo droga no viaduto de Santa Teresa com cartão de crédito, débito e Pix. É isso mesmo. Essa maquininha está ali para quê? E o outro detalhe, o que está próximo ali do viaduto de Santa Teresa que se tornou um grande ponte de Belo Horizonte, a Rua Sapucaí. É verdade. E no próprio abaixo ali do viaduto Santa Teresa tem muitos eventos culturais ali, né, que ocorrem ali. Que tristeza, né, gente? Que tristeza. Olha, o Tribunal do Júri do Fórum do Lafayette condenou a 10 anos de prisão em regime fechado um homem de 48 anos acusado de matar a tiros um amigo de 38 durante uma discussão no anel rodoviário de Belo Horizonte. Essa discussão teria acontecido por ciúmes e aconteceu em agosto de 2023, após uma perseguição de carro entre o acusado e a vítima. Os envolvidos estavam em uma churrascaria localizada na Avenida Rajagabalha, na zona sul da capital, momentos antes do crime. Olha as imagens, durante essa situação toda, me desculpe, essas imagens ali, ó, é um dos envolvidos, é a vítima. Ele ameaça de morte outro cara, diz, eu sou ladrão mesmo, vou te matar. E o cara, aí, ó, tá vendo? Tá me ameaçando, a partir de agora é legítima defesa. Eu iria à delegacia, né? Ele preferiu matar, agora vai pagar 10 anos de cana. Cada um com suas escolhas. Né? É verdade. E o governo do estado anunciou a criação de grupos de trabalho para o combate de 6 modalidades do crime organizado em Minas Gerais. Os grupos, eles serão coordenados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp. A novidade foi anunciada pelo vice-governador Matheus Simões após a reunião do Conselho de Defesa Social nessa terça-feira. Os grupos serão divididos para atuar contra os crimes financeiros virtuais, a adulteração dos combustíveis, o tráfico do tabaco, a extração ilegal e contrabando do ouro e o contrabando e falsificação de bebidas, além do tráfico de drogas. Essa ação é uma ação de inteligência, mais um desdobramento de funcionamento desse Conselho de Defesa Social e muito importante esse tipo de ação justamente por quê? Porque muitas das vezes, quando vão pensar aqui em relação aos postos de gasolina, adulteração de postos de gasolina, já existem investigações das Forças de Segurança de Minas Gerais que apontam que alguns postos de gasolina sediados em Unai, lá no norte do estado, estariam sendo usados por facções criminosas para lavagem de dinheiro. Sim. Então, eles falsificam, adulteram combustível, cometem um crime para cometer o outro crime, que é lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A mesma coisa acontece com as bebidas alcoólicas e com o tráfico de tabaco. Você que gosta de fumar aquele cigarrinho paraguaio, chenchelento, além de arrebentar, desculpa o palavreado, além de arrebentar com o teu pulmão, você financia o tráfico de drogas. Porque quem faz essa venda desse contrabando é traficante. É traficante de drogas. E a essas ações da Secretaria de Segurança Pública, de Justiça e Segurança Pública, são voltadas a quê? A quebrar essa cadeia que o tráfico de drogas se utiliza
para poder lavar o dinheiro e fazer com que se dificulte as negociações. E o que mais me impressiona é a questão da facção, né? A facção coordenar os postos de gasolina, manter ali. Se não me engano, acho que é 5%, alguma coisa relacionada a isso, né? Em número percentual, elas têm esse poder, sabem, até então se sabe sobre isso, e por enquanto nada foi feito. Inclusive, a orientação que foi dada ontem, durante a reunião do Conselho, é que justamente nessas fiscalizações a postos de gasolina, não sejam somente fechados os postos, mas que também sejam feitas investigações para que demonstrem quem faz o fornecimento desse combustível para poder chegar verdadeiramente aos cabeças das organizações criminosas. De onde que ele vem esse combustível, né? Claro. Se ele sai de algum lugar e passa pela facção, tem que ter ali, descobrir a fonte, literalmente. Verdade. Né? Ontem até, inclusive, foi presa aqui em Belo Horizonte uma mulher suspeita de lavagem de dinheiro, de operação do Comando Vermelho, que é uma dessas facções criminosas que, infelizmente, acabaram se espalhando pelo nosso país. E já foi solta 24 horas depois, sobre a alegação de que ela estava em recuperação de uma cirurgia plástica e é mãe, e aí tem que responder o processo em liberdade. É verdade. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a crise entre Brasil e Estados Unidos. Por um lado, uma pesquisa mostra que a popularidade do Lula cresceu. E enquanto isso, o Trump agora quer investigar o Pix e até 25 de maio, gente. Agora em Belo Horizonte, 12h24. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h27, 28 agora. A Assembleia de Minas Gerais aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, com um detalhe. O governo do estado vai conceder 25 bilhões de reais em isenções fiscais para o próximo ano. As informações com a repórter Gabriela Salles. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A proposta, enviada pelo governo Romeu Zema, do Novo, estima um déficit de mais de 2 bilhões de reais no próximo ano e mantém um alto volume de benefícios fiscais que devem chegar a pouco mais de 25 bilhões de reais. O valor equivalente a 20,55% do total que o Estado deve arrecadar em tributos. Segundo o projeto aprovado, a receita estimada para 2026, somente com impostos, é de 122 bilhões e 800 milhões de reais. A receita total é de 141 bilhões e 300 milhões de reais e as despesas estimadas para o próximo ano é de mais de 143 bilhões de reais. Mesmo com um desequilíbrio nos números, o governo sustenta que há avanço em relação ao orçamento deste ano. A expectativa é de uma redução de 73% no déficit, que em 2025 foi estimado em 8 bilhões e 590 milhões de reais. Antes da votação em plenário, o projeto foi aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e teve a inclusão de emendas apresentadas pela oposição e pela situação. As novas emendas incluem, por exemplo, medidas de transparência no uso de recursos do Propag, a possibilidade de indicação de projetos ambientais com verbas de multas convertidas e a inclusão de políticas públicas voltadas à população em situação de rua nas prioridades do orçamento. Repórter Gabriela Salles. E um dos detalhes dessa lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovada pelos deputados é a queda nos valores que vão ser gastos pelo governo mineiro com as despesas. O presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, ele destacou que a adesão de Minas ao Propag, o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados, é um dos fatores para a diminuição dos gastos do Estado. Cada bilhão que a gente consegue tirar de juros significa mais investimento em estrada, em educação, em segurança, em saúde. E nós sabemos que a gente precisa muito ainda, especialmente no interior do nosso estado. Então, o desafio e o trabalho que a Assembleia faz é sempre para perseguir melhorias para a população através do seu serviço público.
E um detalhe importante acerca dessa questão da lei das diretrizes orçamentárias, que muito se debate dentro da Assembleia Legislativa e no meio político, que a gente até chamou o início da matéria por esse detalhe, que são essas isenções fiscais Sim. que chegam a quase 23 bilhões de reais no meio do ano, somente para o próximo ano. Aí os opositores ao governador Romeu Zema, ao governo Zema, relatam e usam o artifício e o discurso de que essas isenções fiscais representam quase que metade, mais do que a metade do que o valor que o governo teria que pagar como entrada ao Propag, algo em torno de 34 bilhões. É verdade, Aí nós os temos 20% da dívida. Aí teria 25 bilhões só de isenção fiscal, que em 2 anos, sem dar isenções fiscais, o governo iria conseguir arrecadar esse dinheiro facilmente. Em contrapartida, quando a gente conversa com fontes ligadas ao governo, Secretaria de Fazenda, eles relatam o seguinte: se a gente retirar essas isenções fiscais, essas empresas que recebem essas isenções fiscais pegam a malinha, põe debaixo do braço e vão para outro estado que vai oferecer isenção fiscal, porque isso é uma prática corriqueira dos estados atualmente. Para poder atrair investimento, concede a isenção fiscal de um lado, com a contrapartida de que essas empresas vão gerar emprego e renda e impostos na distribuição de serviços e por aí vai. Ou na cadeia produtiva que elas acabam integrando. É um bom debate, Agora, o Propag nessa linha também é um outro bom debate, porque a diminuição do pagamento do juro da dívida, Janaína, é tão abissal que já fez com que caísse o valor do gasto. Né? Porque quando você está falando em gasto, quando você paga juros, você está no gasto. E isso para os próximos anos, com a mudança, com a saída de Minas Gerais do RRF para o Propag, isso é algo assim que realmente muda a realidade financeira do Estado. É, verdade. E ainda falando em Propag, o Comitê Gestor do Governo de Minas, em relação ao programa de pleno pagamento da dívida dos estados, volta a se reunir na tarde de hoje na cidade administrativa. Até agora foram realizadas reuniões de trabalho na primeira quinzena de junho para a discussão da avaliação de ativos empresariais de Minas Gerais no âmbito do Propag, com participação do BNDES, da Secretaria do Tesouro Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Governo Estadual. Até agora, o principal ponto dos encontros está relacionado aos prazos para avaliação dos ativos oferecidos pelo governo mineiro para o pagamento de aproximadamente 20% da dívida que Minas tem com a União, que é de aproximadamente 170 bilhões de reais. De acordo com fontes do governo de Minas Gerais, a Secretaria de Tesouro Nacional não respondeu aos ofícios encaminhados a eles sobre quais os ativos que a União tem interesse em federalizar e receber como pagamento da dívida. O BNDES, ele respondeu a um ofício enviado pelo governo mineiro solicitando que fosse informado quando a Secretaria de Tesouro Nacional manifestasse quais são os ativos que serão federalizados. Isso para quê? Para iniciar o processo de avaliação de preço desses ativos. Mas até agora, a Secretaria do Tesouro Nacional literalmente sentou sobre isso. É isso que está acontecendo, é verdade. A gente tem que dar nome aos bois aqui. O BNDES também afirmou, nesse mesmo ofício enviado ao governo de Minas, que a definição para a contratação de uma avaliação independente, para poder definir quanto vale cada um desses ativos a serem federalizados, essa avaliação, se vai ser contratada ou não, e o aceite dessa avaliação tem que ser dado pela União. É bom lembrar que, pela lei que cria o Propag, essa avaliação deveria ser feita pelo BNDES, que diz que não consegue fazer essa avaliação até junho do ano que vem. Então, o governo do Estado tentou uma manobra que seria a contratação de uma avaliação independente, que já está fazendo, inclusive, o seu trabalho. E agora tem que esperar a União dizer ou não. Fato é que a gente também tem que dar o nome aos bois aqui e os créditos. Até agora, o governo de Minas Gerais cumpriu os prazos que lhe eram devidos, inclusive já da adesão e inclusive de dizer, Codemig eu posso usar,
Codenge eu posso usar, já foram aprovados. Os créditos previdenciários eu posso usar. Agora tem que definir se vão poder ser usados ou não. É verdade. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais decidiu por unanimidade manter o mandato da prefeita de Mário Campos, a professora Andressa, do PSB, e do seu vice, o Preto, do Bela Vista, do MDB. O Ministério Público Eleitoral havia denunciado a chapa por gasto ilícito na campanha eleitoral. A defesa da prefeita argumentou que a chamada propaganda casada, feita com vereadores de partidos aliados, foi realizada com base em orientações técnicas e que não houve transferência de recursos para as peças publicitárias. Em relação à acusação de repassar recursos do fundo eleitoral para serviços advocatícios, os advogados eles explicaram que o contrato ele foi formalizado e que a documentação completa foi apresentada à Justiça Eleitoral. O relator do caso afirmou que as irregularidades nas contas não se configuram como fraude ou má-fé e que não houve interferência no resultado das eleições. Ele ainda destacou o princípio de intervenção mínima do Judiciário Eleitoral e a preservação do voto popular como cláusula pétrea da Constituição. Em suas redes sociais, a prefeita comemorou a decisão da Justiça, reforçando que a campanha foi íntegra, honesta e transparente. Seu vice completou dizendo que a verdade prevaleceu. É bom a gente lembrar que a Andressa foi presidente da Vabrum, né, Associação das vítimas, vítimas daquele desastre, daquele crime que aconteceu em Brumadinho. Ela, inclusive, perdeu um ente, perdeu uma joia, né? Um filho, né? É, verdade. E agora foi eleita prefeita de Mário Campos, com um município vizinho e um município atingido também por todo aquele lamaçal. O sistema de consórcios no Brasil segue em alta e teve crescimento expressivo em 2024, segundo dados divulgados pelo Banco Central. Veja detalhes na reportagem de Gabriela Salles. De janeiro a dezembro de 2024, a carteira do sistema de consórcios teve um salto de 17,6%, alcançando mais de 127 bilhões de reais. Já os recursos coletados no ano foram superiores a 121 bilhões de reais, um aumento de 20,6% em relação a 2023. Nos últimos anos, o brasileiro mudou a sua visão com relação ao produto consórcio. Antes, visto como apenas um produto de consumo, de compra parcelada, hoje o consórcio, principalmente o imobiliário, é visto por grandes investidores como uma excelente ferramenta de formação de patrimônio. De forma inteligente e sustentável, os grandes investidores têm formado um patrimônio sem se descapitalizar. O número de cotas comercializadas também impressiona. 4 milhões no ano passado. No total, o país encerrou 2024 com 11 milhões de cotas ativas, uma alta de 9,7%. Deste total, 1 milhão foram contempladas ao longo do ano. A taxa Selic hoje está chegando em 15%. O crédito no Brasil está absurdamente caro. Então, qualquer linha de crédito que você precise hoje está muito caro. O consórcio imobiliário ele não tem juros, ele tem apenas o que a gente chama de taxa de administração. Para efeito de comparação, enquanto um financiamento hoje chega a 14%, 15%, 16% ao ano em taxa de juros, hoje um consórcio te custa 1,2%, 1,3% ao ano. Apesar do aumento nas exclusões de cotas, o índice de exclusão teve leve queda, fechando o ano em 48,6%, indicando maior estabilidade no setor. Repórter Gabriela Salles. Nós vamos para mais um intervalo e na volta aí sim nós vamos falar sobre os desdobramentos da briga entre Brasil e Estados Unidos. Popularidade do Lula só subindo e, por outro lado, o Trump agora quer fiscalizar tudo, até o Pix. E é a 25 de março e não de maio, né, seu André? Agora em Belo Horizonte, 12h e 40 minutos. Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h e 43 minutos. A gente quer apenas fazer uma
um comentário, uma justificativa ao nosso telespectador e ao nosso ouvinte. Normalmente, todos os dias, nesse horário, a partir desse horário, a gente tem um quadro de entrevistas aqui no Rede Notícia. E hoje estava alinhado a vinda da deputada estadual Lohana França, do Partido Verde. Mas, devido a um imprevisto, essa vinda não pôde acontecer. Nós já estamos em contato com a assessoria de comunicação da deputada para poder marcar uma outra data para trazê-la aqui, para ela poder falar sobre a sua atuação parlamentar e também comentar os assuntos do estado de Minas Gerais. Vamos dar continuidade ao nosso programa. O preço do aluguel em Belo Horizonte está acima da média nacional. Cada vez mais caro viver na capital mineira. Gabriela Salles está de volta. O preço do aluguel residencial em Belo Horizonte disparou no primeiro semestre deste ano e acumula uma alta de 8,59%. O percentual é mais alto do que a média nacional, apurada em 5,66%, conforme dados do índice FIPZAP. Apesar do encarecimento acima da média nacional, o preço do metro quadrado em BH está mais baixo do que o valor cobrado em todo o Brasil. No país, a cifra cobrada é de R$ 49,23 o metro quadrado, enquanto em Belo Horizonte o valor está em R$ 46,85. Nos últimos 12 meses, quem mora de aluguel na capital mineira acumula um encarecimento que supera 13%. O bairro mais caro para se alugar um imóvel na capital é o Santo Agostinho, onde o metro quadrado supera a média da capital e chega a R$ 66,80, segundo o levantamento. A Savassi, que tem tido os maiores preços para a compra de imóveis, aparece em segundo lugar, com R$ 66,20 a cada metro quadrado. Repórter Gabriela Salles. Gente, como a gente comentou agora há pouco, os ônibus já estão circulando com o quadro de horários de férias, viu? E quem traz as informações é a repórter Letícia Bessa. As linhas do transporte coletivo convencional e suplementar de Belo Horizonte operam com quadro de horários adaptado ao período de férias escolares. A medida vale até o dia 1º de agosto. São quase 300 linhas do sistema convencional e 24 do sistema suplementar que operam em dias úteis e passam a adotar o quadro de horário do tipo férias de julho. Segundo a Prefeitura, foi feito estudo que registra queda de quase 9,5% na demanda pelo transporte público na segunda quinzena de julho do ano passado, confirmando a queda de redução na demanda nesse período. As informações sobre as mudanças no horário estão afixadas dentro dos ônibus, nas estações e também podem ser consultadas no portal da Prefeitura na internet, pbh.gov.br. Repórter Letícia Bessa. E o repórter Giovanni Rodrigues, ele foi às ruas para ouvir a população sobre este novo horário dos ônibus. E pode ter certeza, acho que a prefeitura vai ter que fazer outro estudo, hein? Meu nome é Maria Aparecida Ribeiro. Aqui está faltando ônibus demais, muitos ônibus. Eles demoram muito. Para as pessoas que trabalham, é terrível, terrível. As meninas ficam aqui no ponto, aqui, ó, várias horas. Elas reclamam que quando chegam no serviço atrasadíssimas. E ainda chegam cheio, te passam cheio, não param, porque estão cheios demais. E horrível, horrível. Tem que ter uma melhora muito grande aqui. Tanto para ir para o trabalho quanto para voltar? Nossa, para voltar, então, nem se fala. Minha cunhada fala, eu trabalho, mas eu choro na hora de vir embora. Geraldo Alves Teixeira, já vai complicar muito mais para nós. E todo dia você fica 40, 50 minutos no ponto de ônibus esperando. E é aquele caos, não tem jeito. Eu sou Paulo Gomes da Silva, a gente sai para poder vir trabalhar, pega 2 ônibus, quando chega aqui o ônibus demora demais. Eu saí de casa, era 5 horas da manhã, até agora eu não peguei ônibus para ir ainda.
André, é complicado, viu? Que eu não conheço ninguém que é adepto desse horário reduzido, viu? Ninguém que concorde com esse horário reduzido. Se o horário normal já não dá conta, imagina reduzido. É verdade. Há anos isso acontece nas férias de julho e de janeiro, e eu acho que complica a vida do cidadão. Parece até que todo mundo está com grana para sair viajando por aí, né? Exatamente. Está faltando dinheiro para poder fechar as contas. Que precisa refazer essa pesquisa, porque eu acho que tem gente que a maioria não concorda com isso não, né? É bom a gente lembrar que o serviço de transporte público é uma concessão pública, ou seja, quem determina as regras deveria ser o poder público. Mas, infelizmente, quando a gente olha o transporte público de Belo Horizonte, a gente vê que o poder público só diz amém para que os empresários de ônibus falam e querem. Né? Infelizmente, é verdade, gente. É verdade. Vamos para mais um intervalo. Na volta, a gente continua com mais notícia aqui no nosso Rede Notícia. Agora em Belo Horizonte, 12h e 49 minutos. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h e 52 minutos. A popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a subir em meio ao embate com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A maior parte dos brasileiros avalia que o norte-americano não tem o direito de opinar sobre um processo da justiça brasileira, como fez sobre a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Esses dados são da pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, que mostra pela primeira vez em um ano que houve uma redução na diferença percentual de brasileiros que rejeitam o governo Lula. A taxa de desaprovação do governo, que estava em 57%, recuou para 53%. Já a aprovação subiu de 40% para 43% em relação à pesquisa anterior, realizada em 4 de junho. A diferença entre aprovação e desaprovação, que era de 17 pontos, caiu para 10 pontos. Foram ouvidas 2.004 pessoas em entrevistas presenciais que foram realizadas entre os dias 10 e 14 de julho, logo após o anúncio do tarifaço de Trump de 50% aqui para o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Gente, terminou sem acordo nesta terça-feira a reunião de conciliação entre o STF, o Supremo Tribunal Federal, o Governo Federal e o Congresso Nacional para tratar do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A audiência tinha sido convocada pelo ministro Alexandre de Moraes para tentar um acordo com relação ao impasse sobre as medidas que aumentavam a alíquota do IOF. Participaram do encontro representantes da Procuradoria-Geral da República, da AGU, que é a Advocacia Geral da União, do Ministério da Fazenda, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e dos partidos autores das ações. Diante da falta de acordo, a decisão agora sobre manter o decreto presidencial de Lula cabe ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Voltando a falar das pataquadas do governo de Donald Trump, desta vez ele anunciou ter iniciado uma investigação sobre o que ele chamou de práticas comerciais desleais do Brasil. O objetivo da investigação, segundo o comunicado do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, a agência do governo federal, é averiguar atividades relacionadas a serviços de pagamento eletrônico, comércio digital, propriedade intelectual, iniciativas de combate à corrupção, acesso ao mercado de etanol, o uso de tarifas para favorecer outros países e até mesmo desmatamento ilegal. O documento cita diversos temas para falar das investigações das relações comerciais entre os países. Entre eles, a Rua de Comércio, muito conhecida em São Paulo, a 25 de março, e até mesmo o sistema de pagamento eletrônico PIX. A investigação ela foi aberta sob a chamada seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que é um dispositivo legal utilizado em disputas internacionais e ocorre poucos dias após o governo Trump anunciar um tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. E é bom a gente também, para a gente fechar o Rede Notícia de hoje, ainda falando sobre esse assunto, agora há pouco veio a informação de que o governo brasileiro, por intermédio do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, enviou uma carta ao governo norte-americano
cobrando uma posição sobre a abertura ou não de uma mesa de negociações sobre esses tarifaços. O fato é, uma opinião minha, André Santos, o governo norte-americano, o presidente Donald Trump, atravessou o samba, achou que é aqui uma república de banana, uma republiqueta de banana, e não é. Soberania nacional custa caro, e o Brasil não abre mão dela, não. Ele que trate dos assuntos internos dos Estados Unidos, que acho que é a melhor coisa que ele deveria fazer. Opinião minha, tá, André? E eu acho que as notícias são essas mesmo. A comunidade inteira internacional rechaçou. Ele conseguiu um milagre, ele fez trazer alguns setores econômicos totalmente opositores ao Lula para sentar se negociar com o Lula. E fez a popularidade do Lula crescer. Se o tiro era para um lado, saiu pela culatra, ou está saindo. Termina aqui o Rede Notícia, agradecendo a sua companhia, você que está nos assistindo na tela da TV Horizonte, no canal 30.1 e ouvindo a gente na América FM nos 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, TV Horizonte Oficial no Instagram, mais de 10 mil inscritos e também no Rádio América Oficial. E tem também o nosso YouTube, viu? Rede Notícia. Tá inscrito no canal Rede Notícia TVH. Segue a gente lá. São já quase 5.200 inscritos. Olha só que bacana. E tem também o TV Horizonte.oficial. Agora você vai ficar com bola na rede com o Júnior Brasil, trazendo todas as novidades, repercutindo as informações do mundo da bola. Rede Notícia volta amanhã ao meio-dia. Uma boa quarta-feira para vocês. Tchau. Boa tarde. Até amanhã.